cientista político Arthur Braga comenta e debate sobre os acontecimentos políticos dos Estados Unidos, Brasil e do mundo. Todas as sextas-feiras aqui no Brazilian Times. Eu sou Arthur Braga e eu estou aqui no Brazilian Times, né, falando para você justamente a respeito de política, né, esse programa que nós estamos trazendo aqui para a comunidade brasileira, para todo mundo que gosta e também para quem não gosta de política, poder participar, poder estar junto com a gente e entender um pouquinho mais, né, a gente trazendo ângulos diferentes, notícias e sempre convidados. No último programa nós entrevistamos de primeira mão Oswaldo Eustáquio, né, o jornalista que foi perseguido, como ele relatou aqui para a gente, e também sofreu ali um ataque enquanto estava preso. Então revelou seu ataque. Se você quer acompanhar mais essa história, é só voltar um pouquinho no canal aqui no YouTube, que você consegue acompanhar a entrevista ao vivo que nós fizemos com Oswaldo Eustáquio, tá bom? Ele não sabe quem que é Oswaldo Eustáquio? É uma excelente oportunidade de ir lá e conhecer uma pessoa que pensa diferente e foi presa por conta do seu pensamento. E diferente de quem, né? Diferente de alguma pessoa, exatamente. Mas você acompanha essa história lá. Então, Brazilian Times, nós estamos aqui tô com a edição 3634, são 33 anos de jornal, né? Uma história muito grande na nossa comunidade, viu tudo nascer. Eu diria que é um jornal que quando chegou aqui dizia isso aqui tudo era mato, né? Afinal de contas tem muito tempo ali já nessa história. E hoje não é um dia diferente, eu tenho um convidado muito especial que eu queria apresentar para vocês, tá? Sem delongas, né? A respeito do nosso assunto, mas eu estou aqui com o Emílio Kerber, né? Eu vou falar de maneira americanizada, mas no Brasil deve ser Kerber, né? Ele é oficial da Reserva da Aeronáutica, tem um canal no YouTube que eu vou pedir para você se inscrever, Os Bastidores de Brasília. É jornalista e escritor, tem a página no Instagram também, Os Bastidores de Brasília. Você pode ir lá acompanhar. E, Emílio, muito bom ter você aqui, muito bom ter você presente, justamente dando voz aqui aos brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Muito bom dia, obrigado pelo convite e uma excelente segunda-feira a todos os brasileiros que estão na América. Legal. E o Emílio, eu fiquei impressionado, estava falando em off com você, da sua prateleira. Sua prateleira, desculpa o pessoal da câmera, tá? Mas eu vou olhar um pouquinho aqui pro retorno do Emílio que eu tenho. Ele tem ali um Rodrigo Constantino, Pensadores de Liberdade, ele tem um Chernobyl, ele tem um Olavo de Carvalho, mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, o Mito 2, o Fake Brasil, tem muito livro bom, muita coisa legal, Emílio. Então, jornalista, né, e escritor. Grande trabalho sendo feito ali. Obviamente, pela biblioteca, eu consigo ver que você tem uma busca por uma leitura, vamos dizer, que segue uma linha que vai dentro de uma linha conservadora e explicando um pouquinho do ângulo do Brasil nesse momento, né? Isso mesmo. Eu estou focado agora em estudar sobre o conservadorismo, né? Inclusive, casualmente, já que você está me fazendo essa pergunta, eu lancei agora no mês de setembro um curso chamado Pensadores do Conservadorismo. Legal. E aí é um curso que a gente aborda os 4 dos maiores pensadores do conservadorismo que formaram o pensamento conservador no mundo. O americano, um deles é americano também, né? Então é o Mises, Russell Kirk, que é americano, Roger Scruton e Edmund Burke. Só monstro. Vai falar, durante 4 meses, é um clube, é uma espécie de um clube de livro. A cada mês a gente fala sobre um livro de cada um desses pensadores e aí a gente tem bastante conteúdo conservador para explorar. Isso é bacana. Uma coisa que eu faço aqui na comunidade, Emílio, faz um tempo, é justamente trazer esses conceitos, porque, na minha opinião, falta conceito quando as pessoas vão discutir política, né? Então, às vezes, ela não tem o conceito do que é ser alguma coisa, etc, né? Então, tem muita gente que é conservadora sem saber, né? Isso que você está falando cai como uma luva na situação atual do Brasil. Sim. Falta conceito. E o conservador, ele respeita a tradição, ele não é um revolucionário. E muito se falou agora numa ruptura entre os poderes, e isso seria mais algo de uma revolução, né? Não algo que respeitaria uma tradição, principalmente uma tradição constitucional. E isso é um assunto que a gente vai falar hoje, sobre o antes do 7 de setembro e o depois do 7 de setembro aqui no Brasil.
Perfeito, e é justamente isso que eu quero trazer, né? Nós acompanhamos aqui de longe, né? Obviamente aqui dos Estados Unidos. Também teve manifestação aqui, tá? Então ela também aconteceu aqui, só que ela foi no dia 6 de setembro, porque é o feriado aqui, para as pessoas poderem ir nas ruas, né? E não ter um problema com o trabalho. Ele caiu no dia 6, que é dia do trabalho aqui nos Estados Unidos. Mas dia 7 é um dia comum pra gente tem que trabalhar. Mas o grande ponto aqui, nós fizemos, teve motociata, inclusive, na região da Flórida. Teve uma passeata em frente ao consulado brasileiro aqui em Boston, né? Mas você falou algo muito interessante que eu queria trazer aqui. Porque não é um movimento. Eu acho que é a primeira vez, me corrija se estiver errado, Emílio, mas eu acho que é a primeira vez que eu vejo a oposição ficar brava porque não teve um golpe. Porque eles queriam um golpe. Né? Eles queriam o golpe favoreceria a narrativa, se encaixaria como uma luva na narrativa da esquerda, né? E não teve nada, o Bolsonaro não é golpista, Bolsonaro, ele teve um papel de estadista, uma postura que surpreendeu todo mundo ficou surpreso, e inclusive o pessoal que apoia ele, o pessoal da direita, porque muita gente achava que ele fosse, em virtude do contexto que nós estamos vivenciando aqui, que depois a gente vai falar mais, todo mundo estava apostando que nós tivéssemos uma ruptura. E alguns já estavam falando em intervenção militar, artigo 142, e nada disso aconteceu. Mas eu vou explicar direitinho para vocês o que está acontecendo e por que o Bolsonaro reagiu da forma como ele reagiu aqui depois do 7 de setembro. Então vamos só dar um contexto aqui para a gente entrar nessa história com detalhes. Então a gente estava falando sobre conservadorismo, né? Então pro ouvinte, pro espectador que não sabe o conceito, né? Nós temos no espectro político a criação de 4 grandes quadrantes, tá? Esse é o espectro básico. Ou seja, você tem ali um conservador, você tem um liberal, tá? Então quanto mais você for... E a palavra liberal, ela varia muito entre Estados Unidos e Brasil, porque as duas falam iguais, mas têm significados completamente diferentes. E aí tem áreas onde você pode também aplicar esses conceitos. A grande questão aqui o conservador seria uma pessoa que tenta manter, né, os padrões e valores de um tempo que funciona. Então ele olha para a história, olha que tem um funcionamento em certo padrão, em certo valor, ele quer manter isso porque já deu certo. Enquanto um progressista, né, vamos colocar um outro nome para liberal, um progressista, ele quer um progresso acima de tudo e acima de qualquer coisa. E acaba sendo uma briga, né, Emílio, de até voltando no passado, hoje a gente chama de direita e esquerda, antes a gente chamava de cristão, pró-cristão, contra-cristão. Ela vai mudando de nome, né? Essa balança, né? Inclusive, um detalhe interessante, eu estava lendo esses dias sobre Israel, a direita e a esquerda em Israel. Lá a direita tem outro significado. Quanto mais à direita você está, mais você quer liquidar os palestinos. E quanto mais à esquerda você está, mais tolerante você é com os palestinos. Então tem, nos dois lados tem pessoas que apoiam, por exemplo, o casamento gay, apoiam pautas que para o Brasil, para o brasileiro, que são conservadoras ou progressistas. Nos dois lados tem, né? Então é bem diferente isso. E parece que o brasileiro conheceu agora, né? Conheceu agora ele não sabia que ele era conservador, e aí até que, assim, ele porque uma coisa que eu sempre falo, você tem um espectro, você querendo ou não, você é de um lado, tá? Por mais que você não goste do lado que você é, mas você tem. E parece que o brasileiro é aquele conservador que toma cerveja, anda com a arma, lê a Bíblia, mas também vai no carnaval. Ele tem essa mistura, se você for olhar numa generalização. Ou tentam vender pra gente essa imagem e o brasileiro é, na verdade, mais conservador do que parece. O brasileiro ele é mais conservador do que parece, porque, por exemplo, nós temos uma predominância do aspecto religioso no Brasil. Então, mais de 90% das pessoas, elas são cristãs no Brasil. E, lógico, nem todos são praticantes, mas eles têm alguma religião cristã, que tem Cristo no centro da religião, como, por exemplo, os católicos e os evangélicos. Né? E isso dá para dizer que dá um predomínio de conservadorismo para a população brasileira, querendo ou não. Né? Lógico que tem gente que só fala que é católico, mas não tem nada de católico, mas elas
se autodefine como católico. Sim, sim, com certeza. E você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Você disse assim que o presidente ele seguiu uma ordem estadista, e eu concordo com a sua fala. E tem um ponto onde tentam vender uma ideia de um revolucionário. Só que historicamente você não tem ali um perfil revolucionário pela direita. Isso não acontece historicamente. Você tem esse perfil pela esquerda. Você tem, inclusive, eu queria lembrar daquela música que era contra a ditadura, para não dizer para não dizer que não falei das flores, né? Me fugiu agora o nome. Geraldo Vandré. Vandré, tava tentando lembrar o nome do autor. Tem um trecho e o dele. Geraldo Vandré tem um detalhe interessante. O Geraldo Vandré, ele era comunista, ele era um revolucionário. Sim. E depois ele foi endireitando o seu viés ideológico. Sério? Ele endireitou pela vida? Oi? Ele endireitou depois de mais velho na vida? Sim, ele é anticomunista. Você tá brincando? Sim, Uau. E eu tive a oportunidade de conhecer o Geraldo Vandré em 1999, porque ele, depois do exílio, ele ficou um período exilado na década de 70, e ele começou a fazer muita amizade e frequentar a aeronáutica em São Paulo. Uau. E em 1999, quando eu visitei uma unidade da aeronáutica, estava lá o Geraldo Vandré. Hoje, ele está vivo ainda, e ele está com mais de 80 anos. Uau. Incrível, incrível. Eu não sabia dessa parte, já falei muito de Geraldo Vandré já a respeito dele, mas nunca biograficamente, né? Eu falo a respeito da música que ela tem muito simbologia e significado, né? Em cada frasezinha. Essa música, para quem às vezes não liga com a música, é aquela caminhando e cantando e seguindo a canção, né? Somos todos iguais, braços dados ou não. A música ficou muito conhecida na época, né? E tem uma parte que ele faz nesse movimento. É um movimento que ele é contrário ao surgimento dos apaziguadores, do pessoal da paz e amor, etc., que surgiu nos Estados Unidos. Então era um movimento muito mais revolucionário. Ele fala que os amores na mente, as flores no chão, né? Ou seja, aquela ideia de que colocar a florzinha dentro da agulha da arma, dentro do buraquinho da arma, gente, que isso aí é uma coisa para não se fazer, que o certo é pegar na revolução, é pegar na arma e derrubar quem tiver que derrubar de qualquer maneira. Então ele faz uma crítica muito clara a essa pessoa que é um apaziguador, né? Que é um pacifista. E isso daí já demonstra o que você falou, Emílio, né? Já demonstra justamente esse lado que o presidente não tem esse lado revolucionário de vamos nos armar e vamos fechar o Congresso, vamos fechar o STF e etc. Muito pelo contrário, ele tem seguido a linha, né? A risca, né? A Constituição e o que tem feito. Um dos aspectos mais contundentes do presidente é que ele fala o tempo todo aqui, uma nova expressão, que ele está seguindo e não vai sair das 4 linhas da Constituição. Ele fala das 4 linhas, fazendo uma analogia ao futebol, Sim. A demarcação do campo de futebol. Então, dentro da demarcação da Constituição, ele não vai sair das 4 linhas da Constituição, mas ele também não vai tolerar que saiam das 4 linhas, e que se saírem, ele também vai sair, mas ele não vai ser o primeiro a sair. E ele falou isso o tempo todo e manteve essa declaração dele depois do 7 de setembro. Então ele não saiu das 4 linhas. Então muita gente achava que ele fosse sair, até pelo discurso dele lá na Avenida Paulista, quando ele falou que não cumpriria mais ordens ilegais do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então isso é uma coisa que para alguns foi surpresa, né? Realmente, você tem ali um trecho do presidente onde ele fala sobre não ser da Constituição. O discurso dele foi muito impressionante, realmente. A quantidade de pessoas foi impressionante. Foi algo... eu vou te perguntar todos esses detalhes. A gente tem aqui um tempo para a gente poder conversar. Eu estou primeiro contextualizando todo mundo para poder saber, né, de cada um desses pontos. Mas vai contar tudo para a gente, viu, Emílio? Como é que foi em Brasília. Tô aqui para isso. Os bastidores mesmo, os bastidores de Brasília, viu, gente? O que acontece é o seguinte, você vê que nós temos... Eu tive a oportunidade já de entrevistar 2 ministros do STF. Eu entrevistei o Dias Toffoli em 2019 e eu entrevistei o Rodrigo Barroso também em 2019. Nas 2 oportunidades eles vieram a Boston, eu tive a oportunidade de entrevistar os 2. No dia da entrevista do Dias Toffoli, estava acontecendo uma... Só vou te corrigir, não é Rodrigo Barroso, acho que é José Luiz Barroso. Eu errei, perdão. É Roberto Barroso.
Não. Roberto Barroso. Roberto Barroso, Luiz obrigado. Roberto. Obrigado. Que ele Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso. Roberto Barroso. Ele tem, inclusive, uma frase que eu acho fantástica, que ele fala da pimenta com pitadas do mal, que ele fala pro Gilmar Mendes. Não sei se você vai lembrar desse ato. Sim. Eu acho. Alguém devia fazer uma camiseta daquilo. Tem sido um monstro ultimamente, mas pelo menos naquela oportunidade ele colocou o ministro... o outro ministro no seu lugar, né? Gilmar Mendes. Eu não lembro da frase agora, mas era uma coisa, você é a mistura do ódio com o mal, com pitadas de sarcasmo, um negócio assim. Psicopatia. Teve um negócio assim. Fantástico a frase do Roberto Barroso naquela situação. Mas eu estava entrevistando o Dias Toffoli e no dia estava acontecendo uma manifestação contra ele no Brasil. Eu não lembro o motivo, 2019 aconteceu isso, não lembro por quê. E tinha gente lá fora STF, fora Dias Toffoli, isso, aquilo e tal, com os cartazes na mão, contrários a ele. Eu peguei e mostrei pra ele as imagens e falei, tá acontecendo uma manifestação contra você, o que tá acontecendo e tal. Ele virou pra mim, Emílio, na minha cara e falou assim, não tá. Eu falei, tá aqui a foto, não tá. E ficou nesse clima, parecia um jogo de criança. Ou seja, chegou você que está aí em Brasília, está convivendo com os três poderes e um desses poderes se tornando tentando, né, levar o pêndulo mais para ele. Esses ministros, eles realmente acham que eles estão assim acima de qualquer coisa e qualquer um, acima da imagem, acima do fato? Bom, a impressão que dá é que eles são desconectados da realidade. Porém, essa realidade está começando a bater a porta deles, porque a população que está indo às ruas em apoio ao presidente Bolsonaro é algo surreal, que a nossa mídia brasileira, a grande mídia, a velha mídia, melhor dizendo, ela não mostra. Mas aí você fica, por exemplo, vendo aqui a Rede Globo, você acha que o Bolsonaro vai sofrer o impeachment no dia seguinte. Uhum. Aí você vai para as ruas e aí você vê na esplanada dos ministérios mais de 400 mil pessoas e a manifestação da esquerda com 500 pessoas. Aí, opa. Tem alguma coisa... A mídia não mostra dessa forma. Né? E até a forma como eles transmitem alguma coisa nesse sentido, eles não mostram o contexto todo para as pessoas terem uma noção de quantas pessoas estão no local. Ou seja, o fato deixou de existir. Não existe mais o fato, existe só a sua versão do que você fala e acabou. E aí, mas essa realidade está batendo a porta dos ministros. Por exemplo, no último sábado, o ministro Dias Toffoli estava no Clube Pinheiros, em São Paulo, e os seguranças dele estavam também lá, só que em outra mesa. Foi o Toffoli ou foi o Alexandre de Moraes? Foi o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, né? Uhum. Falei Toffoli? Falou Toffoli, mas pode continuar. É o Alexandre de Moraes. A gente estava falando do Toffoli, eu fiquei com o Toffoli, Ficou Toffoli na cabeça, né? Mas é o Alexandre de Moraes. E aí algumas pessoas que estavam na mesa começaram a criticar o Alexandre de Moraes, sem saber que estavam naquela mesa ali os seguranças. Aí os seguranças falaram com o ministro e essas pessoas acabaram na delegacia prestando depoimento por estarem criticando o ministro. Então não pode falar mal de ministro. Não pode falar mal de ministro, porque a gente está num momento de crime de opinião, né? Daí a gente tem aqui o exemplo do Oswaldo Eustáquio. Eu comentei na nossa entrada, antes da sua entrevista, nós tivemos a entrevista no programa anterior com o Oswaldo Eustáquio. E ele contou sobre toda a situação que ele passou, né? Nossa, eu já entrevistei muitas vezes o Oswaldo Eustáquio, desde o comecinho, quando ele era pouco conhecido, no escândalo ainda do Glenn Greenwald. Naquela situação do Intercept, você lembra que eles criaram aquelas mensagens falsas do Moro para incriminá-lo e tal? O Eustáquio foi até a mesa dos caras, gravou escondido os caras dizendo que eram criadas as mensagens e divulgou isso, né? Onde o cara tá hoje? Foi 3 prisões, tá numa cadeira de rodas, é incrível. Tá pagando um preço alto. E eu não sei se você tá sabendo, mas eu também escrevi 2 livros sobre o Bolsonaro. Opa, vamos colocar ele aí. O Mito 1. E agora eu lancei no 7 de setembro o Mito 2. O inimigo agora é outro. com alusão, obviamente, ao filme do Padilha, né? Isso, Tropa de Elite. O inimigo agora é outro, porque a gente fala no último ano aqui da politização da pandemia. Então, além de todos os inimigos políticos e do jornalismo aqui, o Bolsonaro ainda teve que enfrentar
como um inimigo a pandemia e toda a politização da pandemia contra ele. Então, isso aqui vende na Amazon aqui nos Estados Unidos? Poxa, não vende. Eu acho que não vende. Temos que colocar para vender aqui. Vamos colocar para vender aqui, porque assim, a gente tem muita gente que sente falta da literatura brasileira aqui, né? E às vezes a gente encontra alguns livros em português, essas coisas e tal. Depois tenta colocar pra gente ou numa loja da Apple, do Android, né? Ter nas livrarias ali digitais. Aqui também. Vamos amadurecer essa ideia, então. Legal. O mito, gente. Aí da América. Para quem quiser pedir para poder parente, a gente tem muita coisa assim aqui, né? Pessoal que vem para cá, que é parente nosso e tal. O Mito e o Mito 2, quem quiser acompanhar um pouquinho. Então é justamente dessas brigas do governo, do presidente Bolsonaro contra uma espécie de establishment, uma espécie de... Como é que seria o primeiro e o segundo? Bom, o primeiro livro, o Mito 1, eu fiquei 9 meses acompanhando o presidente na saída dele do Alvorada, quando ele falava com os apoiadores no cercadinho, ficou famoso, e depois ele falava com a imprensa. Esse período durou 9 meses, e foi de setembro de 2019 até 31 de maio de 2020. E aí, aqui, nós transmitíamos as lives todos os dias, aí a gente tem os QR Codes aqui. Que legal, lives pelo canal do YouTube, e depois eu escrevi um texto aqui para o Jornal da Cidade Online. E, na verdade, então é um videolivro. Nós temos mais de 100 horas de transmissões no YouTube. Vai ter que me mandar um, Emílio, desculpa. Vai ter que me mandar um, tá? Vou te mandar. Eu tenho uma cunhada que mora em Orlando, nos Estados Unidos. Eu acho que eu mando para ela e ela te repassa. Vai ter que me mandar um. Faço questão de pagar, viu, gente? Porque o conteúdo desse, mais de 100 horas de vídeo. Olha que coisa incrível. E uma coisa interessante, porque eu fazia parte de uma bancada... Emílio, de debate, né? E eu era linha conservadora, e a quantidade de vezes que eu debati, a quantidade de vezes que eu briguei a respeito da adulteração de fala, de posicionamento que faziam nesse cercadinho era incrível. Que como eu, na minha opinião, um jornalista, ele é obrigado a ter que seguir sim o que o presidente fala e o que a oposição fala, tem que seguir os dois, para você poder falar a respeito dos dois. Olha só que interessante isso que você está falando. Eu acompanhava o presidente todos os dias ali, né, durante 9 meses. Aí eu terminava a live e eu ia fazer um artigo lá para o Jornal Cidade Online. Uhum. E a minha transmissão era ao vivo, era o único canal, a única mídia do mundo que fazia transmissão ao vivo, que era o canal que eu tinha na época, que temos ainda, mas era o canal que fazia essas transmissões, que era o Cafezinho com Pimenta. Depois, o Mito 2, ele está com base no canal Os Bastidores de Brasília, né, porque eu faço as lives aqui, comento sobre política, depois transcrevo algum texto para o Jornal da Cidade Online, e isso aí é que vai virando livro, como se fosse um diário dos acontecimentos políticos do Brasil. Mas em relação ao Mito 1, eu escrevia e eu ficava aguardando, o Bolsonaro falava 10 minutos, e eu ficava aguardando para ver se o que eu escrevia bateria com o que a mídia e escrever. Colocaria na internet, na TV. A maioria das vezes eu escrevia sobre as pautas positivas do governo Bolsonaro. E até, por exemplo, tem um dia que o Bolsonaro falou sobre a inauguração, o lançamento de uma aeronave KC-390, que foi lançada pela Embraer, e sobre o lançamento de uma política pública de pensão para mães que têm crianças com microcefalia. E ele estava falando sobre isso. E na mídia não saiu nada sobre isso. Só saiu uma polêmica, que eu não lembro exatamente qual foi naquele dia. Chamou alguém de banana. Algum deslize, alguma frase mal colocada do Bolsonaro. Então, a mídia, ela perdeu a oportunidade de ter todos os dias ali na saída do Palácio da Alvorada um presidente da República que estava disposto a fazer um quebra-queixo diariamente com a imprensa. Por quê? Pelo excesso de distorção, a criação de narrativas, né? E isso foi lamentável, a oportunidade que a mídia deixou passar de ter um presidente da República passando as informações sobre o governo diariamente. Incrível, né? Eu trabalhei, inclusive, com o filho de um grande nome da TV brasileira, né, o Lombardi. E o pai dele, ele fazia um programa, não sei se você vai lembrar, que chamava, se não me engano, A Semana do Presidente, no SBT.
Ah, sim, no SBT no início dos anos 90, na época do Collor. Isso. Não, começou até, se não me engano, com o Último Militar, o... Oh, meu João Deus. Figueiredo. Figueiredo. Se não me engano, começou com o Figueiredo. Aí depois deu continuidade até terminar, né? Mas Eu até lembrei da voz do Lombardi agora. É. Mas pra quem não é da época, gente, até que, assim, eu assisti muito pouco, por conta da idade, mas pra quem não é da época, imagina um programa de televisão que falasse sobre a semana do presidente, do que ele fez. Enfim, eu assisti no YouTube algumas vezes, é bem interessante. Eu não tô dizendo que tem que ter só isso, né? Porque afinal de contas a gente não tá aqui pra ser fã de um presidente ou de alguém. A gente tá aqui pra defender um valor, e seja lá a pessoa que for defender esse valor, né? Eu tenho certeza, Emílio, que você já deve ter escutado muitas vezes bolsonarista, defende Bolsonaro mesmo se ele cometer um crime, mesmo que fazer tal coisa, etc. E eu tenho certeza, a gente está conversando aqui pela primeira vez, é um bate-papo onde a gente não combinou nada, a gente tem nada combinado, e eu vou fazer essa pergunta e eu tenho certeza da resposta, porque você sabe a pessoa que ela entende do assunto. Se o Bolsonaro cometesse um grande crime hoje em dia, mas eu não digo de um crime de opinião, não estou dizendo de um crime de chegar alguém montar uma história e tal. Foi lá, pegaram, sei lá, comprovadamente por A mais B e C, e ele admitiu que roubou. Você ainda seria um cara que defenderia o governo? Não. A diferença da esquerda e da direita no Brasil é que a direita não tem político de estimação. E a esquerda até hoje ela defende o Lula, fala que o Lula é inocente. E o pior de tudo é que as pessoas acreditam nisso. E mesmo provando por A mais B, né? É incrível. Incrível. A gente teve aqui o nosso Supremo Tribunal Federal anulou. Primeiro ele começou por partes, né? Primeiro ele anulou a prisão em segunda instância de todos os brasileiros. Ninguém mais aqui no Brasil é preso na segunda instância. Tem que ser terceira instância ou transitado e julgado. E aí o Lula ficou livre, leve e solto. E depois, um golpe de misericórdia em abril deste ano foi anular as condenações do Lula, dizendo que depois de anos a Lava Jato lá em Curitiba, dizendo que o foro do local Curitiba não era o foro que deveria ter sido o foro do julgamento. Que absurdo. Eu sou de Curitiba, acho absurdo quando falam isso. Toda a Lava Jato. Mas o próximo passo em relação a isso vai ser nós devolvendo dinheiro para o Lula e depois para todo mundo da Lava Jato. Né? É aquela história, né? O ladrão te roubou, né? Aí teve algum erro processual que na verdade não foi um erro processual. Mas vendem como se fosse, né? E aí depois de tudo isso, o ladrão ele é inocentado e você tem que devolver pro ladrão o dinheiro que ele roubou de você. Imagina só. Essa situação que... o que vai acontecer aqui no Brasil. Isso aí, quando isso acontecer, tu me chama de novo que a gente vai conversar sobre isso. Vamos dar umas risadas sobre isso. Tem um detalhe que eu queria entrar, Emílio. Que é o seguinte, eu gosto muito de história, não sou historiador, tá? Não tenho um conhecimento profundo de história nem nada, mas eu fiz a minha especialização em brasilidade, né? Então eu procurei entender um pouquinho de Brasil, né? Para poder falar. Eu não sou especialista, mas a gente teve muitas constituições, né? Foram 6 constituições, né? Teve 1891, teve 34... 1824, 1891, 1934, 1937, 1967, 1988. Pulou 46. Isso. Teve 46. 46 também. Boa. Tudo de cabeça, gente. Olha só. Foram muitas constituições. Quem gosta de história é assim, né? Tem que ter memória. Eu sou ruim de decorar, mas eu lembrava que eram as 6. Eu não lembrava os anos exatamente. De uma ou outra eu esqueço. Mas enfim. De 46 eu pulei aqui. Mas moedas também. Foram 9. Você não vai lembrar de cabeça, não é possível. Não, as moedas. Eu sei que a gente teve os réis, né? Eu tô com uma cola aqui. Então fica mais fácil pra mim. Tá. Cruzeiro, cruzado novo, depois voltou pro Cruzeiro. Teve Cruzeiro novo. Cruzeiro Real e Real. Aí, ó. De cabeça, gente, sem cola. Tá vendo? Olha só, pra você ver como é que é a situação. Agora, a gente também teve diversos fechamentos de congresso, né?
Aí eu vou lembrar de cabeça de 1891, teve de 30 a 34, né, Getúlio. Você teve 37, 46, Getúlio de volta. E 66, né? 66 com os militares. E tem mais um, que eu acho que é nos anos 70, não lembro exatamente qual ano que é. Teve alguns golpes de Estado, né? Acho que o primeiro golpe de Estado mais severo de todos foi de 1889. Não sei a sua opinião, Emílio, se você considera o golpe da República realmente um golpe, Não, ou se você acha um movimento... foi. Sim, sim, sim. Foi e esse golpe aconteceu por alguns motivos. Um dos motivos é porque a princesa Isabel, que era a primeira na linha de sucessão de Dom Pedro II, era uma mulher. E isso, na época, seria inadmissível uma mulher assumir o trono, né? Assumir a corte, ser imperadora do Brasil. Esse foi também um dos motivos. Teve também o fim da abolição da escravatura em 13 de maio de 1888. Esse foi o grande tiro no pé, né? Assim, tiro no pé, desculpa a expressão, ela é uma heroína por isso, tá, gente? Mas eu digo assim, se ela fosse pensando só nela, eu acho que assim... ela era considerada muito moderninha, para não dizer progressista, né? Muito moderninha para a época, né? Para os padrões da época, né? E só para quem às vezes não é ligado na história, gente, o que a gente está falando é a respeito de 1889, quando nós tivemos ali o início da República Brasileira. O primeiro nome, inclusive, era Estados Unidos do Brasil, uma cópia fiel, fidedigna daqui da República Americana. E sabe por que mudou o nome do Brasil para a República Federativa do Brasil? Não, por quê? Porque começaram a falar que era Brasil dos Estados Unidos. Tá vendo? Olha só, né, como é que é. A primeira bandeira eu até mostrei aqui já, Emílio, né? A primeira bandeira é uma cópia mesmo, né? É a bandeira americana, só que com a quantidade de estrelas que nós temos e as linhas em verde e amarelo, né? Vai ter que me chamar mais vezes aqui pra gente falar de história, hein? Não, pois é, legal. E verde e amarelo, gente, pelo amor de Deus, não é ouro e mata, tá? Eu sei que vendem isso pra gente, mas não é ouro e mata. Mas continuando nessa pegada, que essa pergunta que eu tô fazendo é longa, viu, Emílio? Eu tô até agora na pergunta ainda, tá? Sobre essa questão de história. A gente teve 13 presidentes que não concluíram o mandato, né? Alguns morreram, outros saíram, outros foram depostos, enfim. Também não vou pedir todos aqui, mas lembrando de cabeça alguns, Jânio Quadros, João Goulart, Costa e Silva, Dilma, Collor, né? O próprio Deodoro não terminou. Quem mais? Tancredo Neves. Tancredo Neves. Foi eleito, mas não terminou, né? Não terminou. Aliás, nem começou. Ele nem chegou a assumir, né, o Tancredo Neves, né? E a gente teve 31 presidentes que foram eleitos, que não foram eleitos diretamente, né? Foram eleições indiretas. E aí tem, inclusive, o nosso primeiro presidente negro. Você que não sabe, o Brasil já teve um presidente negro, Nilo Peçanha. Que também foi eleito de maneira indireta, né? Enfim, Vargas, aí vamos entrar, aí todos os militares, né? Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, entra esse pessoal todo. Michel Temer também não foi eleito de uma maneira direta, nem Itamar Franco, nem José Sarney. Enfim, nós tivemos 35 guerrilhas brasileiras, né? Aí o pessoal que adora história vai à loucura, né? Entra as cabanagens da vida, sabinada, balaiada, entra aquela coisa toda, né, Emílio? A revolta paulista, que eu acho que é uma coisa que infelizmente muita gente não fala a respeito dela, a Revolução de 30, de 1932? 32. É que foi praticamente a última guerra civil do Brasil, né? E quando a gente fala isso, parece que o brasileiro não tem essa noção. E você que está escutando a gente não gosta de história, não está entendendo nada de história, toda a pergunta, agora eu vou fazer a pergunta final, tá, gente? Eu falei tudo isso daqui para a gente entender. Neste momento que nós estamos agora, Emílio, você que está falando de Brasília, que está no meio da política, está nesse meio todo, é um momento que se aproxima de mais uma mudança de paradigmas, de princípios, de valores, de moeda, de revolução, enfim. Ou é um momento onde vai passar Bolsonaro, vai entrar outro e bola para frente, e o sistema ganhou e vai ficar tudo dessa forma? Bom, para te responder isso, é difícil, né? Não é tão simples de dar uma resposta seca, curta e seca, mas vamos lá. Nós, até o dia 7 de setembro, nós estávamos com uma tensão muito grande política, com dois lados bem distintos, STF e Senado, Planalto
presidente Bolsonaro, Câmara dos Deputados, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é um aliado do presidente, as Forças Armadas e o povo. Quando eu falo povo, eu não estou falando da totalidade, mas eu falo a imensa maioria do povo brasileiro. Desculpa, Emílio, vamos xingar porque eu corto você demais, mas é que é muito interessante o que você está falando. Não, pode falar. Quando você fala Forças Armadas, e você é um militar, né? Quando você fala Forças Armadas, você diz... Eu gosto muito de separar e deixar isso claro para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, as Forças Armadas existe o alto clero e o baixo clero. Né? Existem os oficiais e não oficiais. Quando você fala que estão com o presidente, você quer dizer as duas bases... Ou você está dizendo, somente os não oficiais, somente alguns dos oficiais? Porque se você for lembrar da revolta tenentista, você tinha ali também uma disputa muito grande entre desse meio, né? E durante o governo Dilma e Lula, eles colocaram muita gente de esquerda nas lideranças das Forças Armadas, né? Você que é do meio, quando você fala isso, você está falando qual classe? As Forças Armadas, elas têm um viés conservador. Não adianta querer ver isso de forma diferente, porque... Eu estive lá dentro, né? Sou oficial da reserva da aeronáutica, e eu vou dizer que 90%, 95% do efetivo das Forças Armadas ele tem um viés conservador. Tá? E essas pessoas, como cidadãos, apoiam o presidente Bolsonaro. E como defensores do papel constitucional das Forças Armadas, elas também estão subordinadas ao chefe supremo das Forças Armadas, que é o presidente da República. Então, nesse sentido que eu falo que as Forças Armadas estão com o presidente. Né? As Forças Armadas não vão receber ordem do STF. Entendi. Nesse sentido que eu falo, né? Perdão, pode continuar sua resposta agora, perdão de te cortar nesse meio. E aí nós tivemos um momento aí, de muita tensão. Né? O pessoal tem usado muito aqui o termo no Brasil, de romper a corda, esticar a corda. E aí, o presidente começou a fazer muita pressão em cima de dois ministros do STF, o Alexandre de Moraes, em virtude dos inquéritos das fake news, as prisões políticas que ele fez aí de algumas pessoas, como a gente já falou aqui na live, como Oswaldo Eustáquio, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, e outras, né? E também em relação ao ministro Barroso, que teve um ativismo judicial esse ano, chamando 11 presidentes de partidos, se colocando contra o voto impresso auditável com contagem pública, que era o que nós queríamos no Brasil, também para evitar o que aconteceu nos Estados Unidos. Isso é uma loucura. No ano passado. Isso é uma loucura. Né? Se você falar para um americano, vira para um americano e fala, olha, um ministro da Suprema Corte, ele foi conversar com chefes de partido, o americano vai falar, você tá louco? Qual que é a lógica por trás disso? Né? Aí o Bolsonaro ficou doido com isso. E aí o Bolsonaro, que nos 2 primeiros anos de governo dele, 2019, 2020, ele evitou criticar ações do STF, inclusive quando o STF cancelou prisão em segunda instância, inclusive quando o STF anulou as condenações do Lula. Até aí o presidente não falava nada do STF, eu não me meto no STF, mas nesse mesmo período o Rodrigo Maia não parava de ser um cronista, um comentarista político do que o Planalto fazia. Todo dia o Rodrigo Maia ia lá para a TV, para as mídias, criticar o presidente Bolsonaro. Tá? Mas chegou um momento ali que o Alexandre de Moraes parecia sem freio, e aí teve essa história do ministro Barroso. Tá? E aí é uma analogia bem simples que eu vou fazer. Aí o presidente, eu tenho que mostrar minha força, foi lá e convocou a população brasileira para o 7 de setembro, falou, eu preciso de uma fotografia para o mundo, e esse vai ser meu último recado. Ok. E na semana passada, o Michel Temer tentou conversar com o Bolsonaro. Para quem não sabe, o Michel Temer foi quem colocou o ministro Alexandre de Moraes no STF, Supremo Tribunal Federal. Ele era secretário de Segurança de São Paulo, né? O Alexandre. Exato. Advogado do PCC também. E aí, tem isso aí no histórico Vamos dele. Trazer o currículo completo, né? Vamos ficar só na... Aí, o presidente Bolsonaro falou, não sei o contexto, mas o Bolsonaro não falou com o Temer naquela ocasião. Teve o 7 de setembro. 7 de setembro aqui no Brasil nós tivemos
só em São Paulo, com certeza, mais de 1,5 milhão de pessoas nas ruas, né, que o público, o maior público que a Avenida Paulista tinha recebido era de uma parada gay, Dia do Orgulho Gay. Parada, eu acho que o nome é isso aí, parada gay. Uhum. E esse público de ontem, de ontem não, dia 7, ele foi muito superior a essa parada gay. E aqui... Você diria mais do que aconteceu em 19 de março de 64, a Marcha pela Família, com Deus, pela Liberdade, que foi aquela marcha histórica, né, de conservadores? Com certeza mais, porque as pessoas têm meios de comunicação mais fortes hoje em dia, né, a revolta do povo também é muito grande, né, não tem como, proporcionalmente, eu não sei te dizer, mas Sim. Em números absolutos, com certeza, muito mais agora no 7 de setembro. E é difícil que se repita a quantidade de pessoas que esteve na rua. Incrível. No dia 7 de setembro. E aí, chegamos no 7 de setembro. Todo mundo começou a esperar, o presidente vai tomar uma ação mais dura, ele vai destituir algum ministro, só que ele sempre falou que não sairia das 4 linhas. Aí, o 7 de setembro foi na terça-feira da semana passada, e aí na quinta-feira da semana passada, reunião entre Michel Temer e Bolsonaro. Michel Temer, aí vamos fazer uma analogia. Quando você está na rua e tem um cachorro bravo querendo te morder, você vai brigar com o cachorro ou com o dono do cachorro? Você vai resolver com o cachorro ou com o dono do cachorro? O dono, né? E quem é o dono quem é o pai da criança chamada Alexandre de Moraes? Michel Temer. Ele que colocou aquela tartaruga na árvore. Não existe tartaruga em árvore. E novinho, Se tem uma hein? tartaruga em árvore, é porque alguém colocou ela lá. Então, o pai da tartaruga é o Michel Temer. O pai do cachorro que precisa colocar uma focinheira chama-se Michel Temer. Não, e você tá falando tudo isso, Emílio, e você tá no Brasil. Eu posso chegar e falar o que quiser, que o Alexandre de Moraes eu posso chamar de careca, de cabeça de ovo, de qualquer coisa, não vai me buscar aqui. Pode. Entendeu? Nada contra os carecas, tá, Emílio? Quem tá acompanhando aqui pelo vídeo, né? Não, mas é mesmo. Aqui não tem problema, não. Aqui é tranquilo. Mas eu digo assim, você tá tendo uma coragem espetacular de falar a respeito disso estando no Brasil. Sendo tantos exemplos de tantas pessoas tendo a casa invadida, tendo a voz cerceada, contas canceladas, prisões. Hoje eu sou jornalista também e eu estou dando a minha opinião como jornalista de fatos do que estão acontecendo. O Oswaldo também é jornalista, né? E foi preso 3 vezes. Aí a primeira coisa em relação ao 7 de setembro e sobre o que o presidente Bolsonaro fez com o Temer, que depois deu origem a uma carta à nação, né? Eles ficaram por volta de 1 hora e com certeza eles negociaram um acordo, uma conciliação. Nenhum lado cedeu totalmente na sua parte. Com certeza houve uma negociação em que ambas as partes exigiram. A parte do Temer, que estava ali como mediador do STF, exigiu que o Bolsonaro parasse de ficar instigando a população contra os ministros. Afinal, os ministros já não podem mais nem sair às ruas, perderam a sua liberdade. Enquanto o presidente Bolsonaro pode sair à rua e quando ele vai para a rua ele é ovacionado. E o presidente Bolsonaro, ele também pediu que os 2 ministros recuassem, o Alexandre de Moraes e o Barroso. Aí, na sexta-feira da semana passada, né, hoje a gente está na segunda-feira, na sexta-feira, nós já tivemos 2 sinais positivos. Primeiro, anularam o mandado de prisão contra o Oswaldo Eustáquio. Isso foi um sinal pelo Alexandre de Moraes. E o sinal pelo ministro Barroso é que ele vai tomar medidas, criar praticamente um conselho para o aprimoramento do sistema eleitoral para dar mais credibilidade e transparência ao sistema eleitoral. Então, os 2 já deram um sinal de que vão, de certa forma, dar um passo atrás. E o Bolsonaro, ele deu um passo atrás, já amenizou o discurso, fez uma carta com 10 tópicos, se comprometendo basicamente com a Constituição e com
a preservação das instituições democráticas de direito, que nunca foi a intenção dele de atacar o STF. Isso foi mal visto no primeiro momento pelos apoiadores mais fervorosos do presidente, mas hoje, na segunda-feira, o pessoal já assimilou bem isso. E a esquerda que não gostou, o PT que não gostou, né? Começaram a falar, não, o presidente Bolsonaro fala, mas é um bravateiro, mas ele deu um passo atrás. Estavam loucos por um golpe, né? Estavam loucos para que saísse. Aquele golpista, mas que golpe que o Bolsonaro deu? Qual golpe? Chamou o Bolsonaro de golpista, mas que golpe que ele deu? Aí eu te pergunto, quem cedeu nessa história toda? Foi o STF ou foi o Bolsonaro? Né? Exato. O dono do cachorro que foi procurar a pessoa na rua. Não foi a pessoa que estava passando na frente do cachorro que foi procurar o dono do cachorro. Agora, Emílio, eu vi também algumas notícias positivas em votações. Eu conheço muito assessor. Eu trabalhei em Brasília durante anos, né? E eu conheço muitos assessores, muito chefe de gabinete, muito deputado e tal. E eu procuro fazer que nem você, os bastidores de Brasília. Eu dou uma ligada pros caras, mando umas mensagens, falo, e aí, gente, tal coisa, é real, não é real? Como é que tá de verdade aí, né? E aí, teve um projeto que foi barrado, que aquela quarentena de 5 anos lá, para quem era militar, para quem era das forças policiais, juiz, etc, né? E perdeu uma votação monstruosa. As minhas fontes em Brasília falaram o seguinte, Arthur, isso aqui era para ter passado, entende? Isso aqui é um resultado da manifestação do 7 de setembro e que era para ter passado. E a derrota foi cachapante, vou usar um termo do futebol aqui, né? Vamos usar 4 linhas e cachapante também, os dois. Então, o Bolsonaro, com o 7 de setembro, tem um termo aí que é obsceno, que eu não vou falar, né? Mas ele colocou tudo que ele tem a cobra na mesa e falou, olha só, eu tenho o povo do meu lado. A hora que eu quiser, eu encho uma Avenida Paulista, eu encho uma esplanada, e se vocês quiserem medir força comigo, eu tenho a população do meu lado. Entendeu? E aí, quais eram as principais reivindicações do 7 de setembro? O voto impresso e que o ministro Alexandre de Moraes recuasse. O ministro Alexandre de Moraes já recuou na última sexta-feira, acabando com o mandado de segurança, o mandado de prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio, e o Barroso já falou que vai estudar o aprimoramento do sistema eleitoral para dar mais transparência às eleições. Então, o Bolsonaro conseguiu. Ele fez a pressão, estratégia, não sei se essa estratégia foi bem definida antes, mas com certeza acabou dando certo para o Bolsonaro, sem ele ter que, digamos assim, dar um tiro para cima. Né? É como se você tomasse um país, como os alemães na Segunda Guerra, que entraram em vários países até começar a Segunda Guerra. Exato. Né? E eles iam tomando os países, estava muito fácil, né? Entraram lá na Áustria, na Tchecoslováquia, tava muito fácil, né? E vamos entrar na Polônia agora e vamos continuar. Por que não, né? Porque quando entraram na Polônia, o negócio tomou outra proporção, né? Mas a gente vai ter que reagir. Nós vamos ter que separar um programa para falar só de história, viu? E vamos falar de China também, essas coisas vai ser interessante. Mas, Emílio, eu vou para minha última pergunta aqui. Eu queria a sua opinião, né? Emílio, gente, que é jornalista, é escritor, né? É da reserva ali da aeronáutica. O termo correto é reserva, Emílio? Reserva, né? Agora, nos Estados Unidos, quando o militar vai para a reserva, ele é chamado de veterano, né? Sim, sim. No Brasil, ele era chamado de inativo, agora passou a ser chamado de veterano também. Veterano também. Legal. Tomara que um dia fique mais próximo do que aqui, porque é incrível o respeito que é dado. Aqui você está em restaurante, alguém, ou o garçom descobre que alguém é veterano, as pessoas aplaudem na mesa, há diversas concessões, diversos benefícios. Mas um respeito, acho que a questão não é nem dinheiro, o respeito, sabe? Que é dado é incrível. E aí, quando eu vejo história de pracinha maltratado, esse tipo de coisa, me deixa louco isso. Mas enfim, a pergunta é a seguinte, Emílio. Nós temos aqui um posicionamento com relação à nossa Constituição, e a quantidade de processos anuais que são julgados pela Suprema Corte Federal é absurda, né? Isso até os ministros do STF falam, e é verdade, tá, gente? Se não me engano, os números atuais é acima de 100 mil processos por ano.
Nós temos 11 juízes e a indicação é 100% feita pelo presidente. Depois passa pela sabatina, ok, mas a indicação é feita 100% pelo presidente. Fazendo um comparativo rápido aqui, Emílio, aqui nos Estados Unidos nós temos também uma indicação feita 100% pelo presidente, também tem uma sabatina pelo Senado. São 9 juízes, eles julgam 82 casos por ano. Em torno de 80, chega a 90, dependendo do ano. De 92 mil para 82. A Alemanha, gente, ela tem uma indicação feita pelo Senado e pela Câmara. São 16 juízes, 6 mil processos por ano ali julgados, né? A Índia tem 31 juízes, 89 mil processos anuais, o que é parecido com o Brasil, só que a gente tem 1,5 bilhão de pessoas. Então teria que ter uma quantidade muito maior realmente de processos. E Israel tem 15 juízes, a indicação é feita por um colegiado. São 1.852 casos, a última contagem de 2020. Quando o assunto é tamanho da Constituição, a gente vai para um Brasil com 64 mil palavras, para um Estados Unidos com 7 mil palavras. E só para deixar claro, gente, a diferença entre STF e STJ, STJ vai ser o julgamento ali de qualquer parte, o STF seria o julgamento supremo em cima de questões constitucionais. Qual que seria a solução, na sua opinião, Emílio, nesse finalzinho de programa, para poder consertar a casa? Poder deixar um STF com uma situação mais, primeiro, com pessoas mais idôneas ali dentro, mas além disso, deixando com menos processos anuais e deixando uma Constituição mais enxuta. Lembrando, a Constituição americana ela é minúscula. Qual que seria qual a solução? Bom, vamos lá. Primeiro por partes. Essa questão estrutural de chegar no STF qualquer processo, isso está errado, mas eu não vejo solução num horizonte de médio e curto prazo. Tá? Por quê? Aqui no Brasil, se você ficar recorrendo como cidadão comum, você pode chegar até o STF com o seu processo, para qualquer causa, qualquer ação. Tá? Então, tudo acaba chegando no STF. E isso está errado. Né? O STF deveria ser apenas o guardião da Constituição, mas ele é o guardião de tudo, né? E aí isso qual é Constituição, um outro né? problema. Mas são 11 ali, tem 11 constituições ali. Mas vamos lá. A gente tem algumas possibilidades de solução para a triagem dos membros da Suprema Corte. Primeira delas, nós temos a PEC da Bengala, que aumentou de 70 para 75 anos o tempo, ou seja, os ministros podem ficar até 75 anos lá. Então, depois da pauta do voto impresso, a prioridade dos apoiadores do presidente Bolsonaro, dos governistas da Câmara dos Deputados, é a revogação da PEC da Bengala. Isso vai entrar em pauta já, porque a gente ainda está numa época que está votando algumas coisas aqui sobre a reforma eleitoral, entre aspas, porque tem que ser tudo votado até o final do mês de setembro para entrar em vigência para o ano que vem. Então, eu acredito que depois do mês de outubro já se comece a falar de novo da revogação da PEC da Bengala. Legal. Com isso, o próximo presidente da República, que vai começar o mandato em 1º de janeiro de 2023, vai poder nomear 4 novos ministros do STF. Então, se for o Bolsonaro, ele já vai ter nomeado o André Mendonça e o Cássio Marques, né? Esqueci o... Cássio Marques Nunes, né? Isso. Então ele vai ter 6, ou seja, já vai ter maioria. Tá? Então, veja só, que nas próximas eleições nós não vamos votar no Brasil só para presidente. Nós vamos votar também para a escolha de 4 ministros do STF. Uau. Tá? O segundo momento que se fala aqui é questão de mandato para eles. Né? Ou escolha dentre pessoas que já têm um cargo, uma carreira dentro da magistratura. Porque dos 11 ministros do STF, nós só temos hoje ali a Rosa Weber, o Fux e o Cássio Nunes, que tem carreira dentro da magistratura. O resto, nós temos ali pessoas que não tiveram isso. Inclusive, foram secretários de partidos, advogados de partidos, como Toffoli, e ele chegou muito novo. Então, o Toffoli ainda tem mais de 30 anos para ficar dentro do E o Toffoli, ele tem um outro detalhe que, assim, eu já fiz programas especiais sobre a biografia de cada um deles, dos 11,
E é incrível, assim, 10 ali tem uma biografia incrível com relação a estudo. 10 tem uma biografia incrível, 10 dos ministros. Eles podem até ter sido, concordo 100% com você, não são de carreira jurídica, mas tem uma biografia. O Gilmar Mendes tem um texto em alemão, que na Alemanha ainda é usado juridicamente e tal. Assim, são cabeças pensantes que infelizmente às vezes usam para os interesses próprios, mas o ponto não é nem esse. Agora, o Dias Toffoli, ele é um ponto fora da curva mesmo, né? Ele é literalmente um cara que não tem um conhecimento jurídico, não tem o escrúpulo, não tem a história, ele é simplesmente um secretário do partido, que foi ali colocado. Ele é fora da curva completamente, né? Ele não tinha o notório saber jurídico, né? E a reputação ilibada fica a critério de cada um, né? Mas o notório saber jurídico, certamente ele não tinha, né? Não era nenhum jurista, nenhum magistrado. Então, isso aí não dá para negar em relação ao Dias Toffoli. E as coisas estão melhorando, tá, Arthur? As coisas estão melhorando, o brasileiro já acordou, as mídias sociais têm um papel muito grande, tanto que nós elegemos um presidente por meio de mídias sociais, que não gastou dinheiro, e detalhe, que nem fez campanha, né? Porque durante a campanha eleitoral ele estava no hospital. As coisas estão mudando no Brasil, mas a gente tem que ter paciência, né? Muita gente, no último dia 7, queria que já no dia 8 todos os ministros do STF tivessem sido destituídos. Calma, pessoal. O próximo presidente da República se for o Bolsonaro, ele já vai ter a maioria, vai ter 6 dos 11 ministros. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? Ainda mais os conservadores, que buscam a tradição e não a revolução como pauta. Sim. E é isso, Arthur. Legal. Emílio, primeiramente, queria agradecer muito por pegar esse tempo da sua agenda aí para falar aqui com a gente, tá? É uma honra no Brazilian Times poder receber tantos nomes aqui. Agora eu posso adicionar ainda mais o seu nome, Emílio, aqui na lista, né? Autor do Mito e do Mito 2, né? 2 livros. E foi muito bom essa conversa, muito legal esse bate-papo, Emílio. Gostei demais. Eu que agradeço. E nós falamos sobre política. Eu tenho um programa aqui chamado Os Bastidores de Brasília, de segunda a sexta, cada dia da semana, com um comentarista diferente. E no horário do Brasil é às 8 horas. E temos uma 8 horas da noite ou da manhã? 8 horas da manhã. Então, 8 da manhã, seria 9 horas da manhã daqui, gente. Isso. E temos uma brasileira que mora nos Estados Unidos, a Cissa Bailey, não sei se você conhece. Cissa Bailey. Ela mora perto de Nova York. E ela participa eventualmente aqui do nosso programa, trazendo informações também dos Estados Unidos. E agora eu também faço o convite para você dar uma passadinha lá, claro, quando for possível, para a gente conversar sobre história, política. Já está aceito, imagina. Eu tenho alguns canais que eu faço também essas pontas, essas coisas, eu acho muito legal, acho muito bacana poder trazer isso. Agradeço demais o convite, Emílio. Gente, vou deixar agora vocês aqui, né, nesse podcast, nessa live, nessa imagem que você está recebendo, nesse som que você está recebendo também. Vamos falar sobre o Emílio também no jornal do Brazilian Times, né, disponível em qualquer lugar aqui da nossa comunidade brasileira, em diversos estados diferentes. Para quem está em Massachusetts, qualquer ponto de venda brasileiro, qualquer lugar você vai encontrar o nosso jornal. E vamos falar também, repercutir, né, o que foi conversado. O Emílio trouxe muita informação aqui para a gente, muita coisa que dá para falar. Vamos acompanhar o canal dele, os bastidores de Brasília, tá, gente? Tá lá. Emílio Kerber. Kerber, como é que fala no Brasil o teu sobrenome? Kerber. Kerber, né? Emílio Kerber, gente, tá aí, ó. É coisa de gente metida, viu, Emílio? A gente americaniza os nomes aqui, a gente fala Instagram, entendeu? É diferente. Emílio Kerber. Eu posso deixar um recado também? Claro. A gente estava falando sobre conservadorismo e a importância também do conhecimento em relação a tudo isso, para a gente também poder acordar e ter conhecimento de causa para não ser mais garfado pela esquerda, né, aqui no Brasil, pelo menos. E aí eu estou com o curso Pensadores do Conservadorismo no Clube do Livro. Eu posso passar o site para vocês? Por favor. Vocês podem fazer também o curso aí pelos Estados Unidos. É www.clubedolivro
conservador.eadplataforma.com. E pena que Vamos fazer o seguinte, o Thomas, que é o nosso diretor aqui, ele vai fazer uma ordem aí, vai colocar no GC aqui embaixo, bonitinho, o site, tá? E todo mundo vai poder enxergar também, tá? Então pode ficar tranquilo, vai ficar todo mundo sabendo. Muito bacana, muito legal, Emílio. E sabe qual é a melhor vantagem desse curso? Que você não paga em dólar, você paga em míseros reais. Oh, e aí sim, aí, a gente adora ouvir isso, né? Enquanto esse dólar estiver livre, flutuando aí na casa dos 5, bastante, para nós aqui é uma alegria, ainda mais se não gerar uma inflação brasileira, né? Por conta disso, taxa de juros baixa, etc. É uma alegria muito grande. É um curso de 4 meses que você vai pagar mais ou menos aí uns $35, né? Uau. Olha só, e tem uma base de conteúdo, gente, perfeito. Emílio Kerber, gente, obrigado, viu, Emílio? Muito obrigado, a gente fica até a próxima aqui com o Politicast, tá bom? Aqui no Brazilian Times, um abraço a todos e esse foi um outro ângulo da notícia.